Amados irmãos e irmãs, paz e bem, quinta semana do tempo comum, sexta-feira, dia 11. E nesta sexta-feira o Evangelho é Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um homem que tem um grande bloqueio na sua comunicação. Alguém que não consegue se comunicar. Diz o texto que não consegue escutar direito e também não consegue falar direito. É um surdo e mudo ao mesmo tempo. Também na nossa sociedade há muitas pessoas que têm língua, mas não conseguem se comunicar, não conseguem se articular ideias. Muitas pessoas que têm o ouvido sadio, mas não conseguem escutar. Por isso Jesus diz no Evangelho muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça. No sentido, quem pode compreender, compreenda. Pois bem, ele vem até Jesus. Ele vem até Jesus e pede a Jesus que seja curado, diz o texto, não é? Ele não vem sozinho, porque ele não consegue se comunicar. Alguém o traz até Jesus. Nós vivemos num mundo em que precisamos ter muita compaixão das pessoas, dos doentes, e precisamos levar as pessoas até Jesus, porque nem todas estão em condições de ir a Jesus. Às vezes a pessoa está mergulhada num mal tão grande, numa dificuldade tão grande, a vida dessa pessoa está tão destruída que ela não consegue nem rezar. Ela está tão deprimida e tão para baixo que ela não consegue sequer dobrar os joelhos e rezar. Ela não tem condições. Então, esta pessoa que não tem condições sequer de rezar, quem é que vai levá-la até Cristo? Sou eu e é você. Nós vamos tomá-la pelo braço, vamos à missa hoje, ou então chegar na casa dessa pessoa, ligar a TV, vamos participar dessa missa pela TV, vamos rezar o texto, vamos rezar o ofício, desperta, vamos recomeçar a vida, vamos reconstruir tua caminhada. Então alguém, com misericórdia deste homem, que era surdo e ao mesmo tempo mudo, o leva até Jesus. E aí Jesus lhe impõe as mãos. Porém, acontece algo muito interessante. Jesus o tira para fora da massa, para fora da multidão. Por quê? Porque no meio da multidão não podemos viver uma experiência profunda de amor com Deus. As orações comunitárias são importantes, a missa, o terço dos homens, os encontros de paróquia, tudo isso é muito importante. Mas temos que ter todos os dias um momento para a nossa oração pessoal, para a nossa conversa pessoal com Deus. Então Jesus o tira para fora da multidão, porque dentro da multidão não é possível. A cura será consequência de uma proximidade com Deus, de uma intimidade que deve nascer, de uma relação amorosa, individual, que deve nascer entre o esposo, que é Cristo, e a esposa, que é a alma humana. É daqui que nasce a cura do homem. Depois Jesus faz um gesto que lembra a criação. Ele cospe, diz o texto, e com a saliva tocou a língua do homem. Com os dedos tocou os ouvidos e depois tocou a língua do homem. Quando tocou
a língua do homem, os ouvidos, ele disse éfata, digo melhor, e quer dizer abre-te para a vida, abre-te para a comunicação, abre a tua língua, desdobra a língua agora, para falar uma linguagem nova, para falar a linguagem do Espírito, para falar a linguagem do amor de Deus, que esta língua seja desatada agora. É um gesto que recorda a criação do livro do Gênesis. O homem é a imagem de Deus e precisa ser uma imagem cada vez mais fiel a Deus, cada vez mais completa. A graça de Deus faz com que o homem se torne cada vez mais humano. E o grande projeto de Deus é que passemos da condição de Adão para a condição de Cristo. Este é o percurso que leva uma vida inteira. A conversão, o processo de aprofundamento sobre quem somos, a mudança afetiva, espiritual, tudo corre nesta mesma direção. Tornar-se, de Adão, tornar-se Cristo. Partindo de Adão, o homem enganado pela serpente, o homem enganado por si mesmo, enganado pelos seus sentidos, para o homem Cristo, o homem livre verdadeiramente. A saliva é uma espécie de concentrado do hálito. A saliva é um concentrado do vapor. A saliva é o sabor de Deus, é a sabedoria de Deus entregue ao homem. Mas é também a palavra de Deus colocada na boca daquele homem. Só a palavra de Deus, que criou todas as coisas, é capaz também de refazer o homem decaído. Santo Agostinho diz que este homem recorda toda a humanidade, que precisa aprender a falar a língua do amor, que precisa aprender a escutar com sabedoria a palavra de Deus. Jesus abre os canais de comunicação do homem. E abre os canais de comunicação olhando para o céu, diz o texto. Jesus olha para o céu e começa a rezar. E a comunicação com o Pai abre a comunicação daquele homem. Abre os canais de comunicação daquele homem. Olhando para o céu. Sua comunicação com Deus restaura a comunicação daquele homem. A língua é solta e os ouvidos são abertos. Jesus ensina este homem a falar uma língua nova e a escutar de um modo diferente. Interessante que no livro Confissões, pelo capítulo 11, Agostinho diz algo muito interessante. Ele diz: Senhor, eu era insensível, mas tu vieste ao meu encontro e a tua luz tão forte rompeu a minha cegueira e a tua voz tão forte rompeu a minha surdez. E eis que me tornaste livre. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei. Tu estavas tão perto de mim e eu tão longe de ti. Tu estavas dentro de mim e eu fora de mim mesmo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Com estas palavras de Agostinho, eu termino a reflexão de hoje, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de nos sentirmos atraídos por Cristo e de sentir que precisamos abrir cada vez mais os ouvidos, não para qualquer palavra, mas para a palavra de Deus. E que a nossa língua seja desatada, não para atirar dos outros e estragar a vida alheia com fofocas e histórias, disse que me disse, ou mentiras, ou falsos testemunhos, mas que a nossa língua se solte para proclamar o amor e a bondade de Deus, tocados pelo dedo de Deus e pela saliva de Deus, o hálito, a bondade e a própria palavra de Deus. A nossa língua tocada pela palavra e o ouvido tocado pela palavra possam também reproduzir para o mundo do nosso testemunho a palavra de Deus que sentimos nos tocar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de um dia feliz. E vou repetir a bênção que dei ontem, porque é a bênção que nossos avós nos davam também. Deus te faça feliz. Deus te dê um dia feliz. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.